Ora, bem-vindos aqui a um novo vídeo sobre proporcionalidade direta. Então, vamos tomar como exemplo aqui uma compra de cerejas. Ok? Então, eu aqui vou colocar o meu peso, ok? Peso em quilogramas, e aqui vou colocar o custo total em euros, evidente. Ora, então sei que nessa tabela eu tenho aqui que 2 kg correspondem a 24 euros, que 6 kg correspondem a 72 euros e que 8 kg correspondem a 96 euros. Ora, como é que eu consigo verificar se uma tabela ou duas grandezas, neste caso aqui as grandezas é o peso e é o custo, como é que eu consigo verificar se estas duas grandezas estão em relação de proporcionalidade direta? Aquilo que eu tenho que fazer é verificar se a razão entre os pares correspondentes, ora, a razão é a divisão, é o quociente, entre os pares correspondentes, este par e este par, se as suas razões são constantes. Então, como é que eu vou verificar? Vou então efetuar essas contas. Então vou fazer o quê? 24 sobre 2 é 12. 72 sobre 6 é 12. E finalmente 96 sobre 8 é também 12. Então, uma vez que este valor é constante e temos que verificar para todos os casos, e se em todos os casos o valor é sempre o mesmo, então estamos perante uma situação de proporcionalidade direta. Okay? Então é isso que nós vamos escrever. Duas grandezas estão em relação em relação de proporcionalidade direta se a sua razão é constante. Okay? E aquilo que se verifica, a sua razão é constante. Portanto, é sempre 12. Então, a este valor 12, este valor aqui 12, que é constante, então eu vou designar por 12 é a constante de proporcionalidade. Okay? E agora, o que é que ela significa? Okay? Isto é muito importante. O que significa? Então significa que é o valor por unidade, ou seja, o valor que eu consigo calcular da constante de proporcionalidade, isso é o valor por unidade, ou seja, por aqui, o que eu estou a fazer, vejam, eu estou a calcular a razão entre o custo pelo peso, é o custo por peso, então é o custo por cada peso, neste caso é 12 euros por quilo, está bem? Então, isto é neste exercício. Agora, for outro exercício com outras grandezas, é essa situação também que eu tenho que verificar. Também, portanto, o que significa? Significa o valor unitário
Bem? Então, neste caso, neste exercício, a constante de proporcionalidade é 12. E o que é que significa neste exercício? É o custo por cada quilo, 12 euros por quilo. E nós representamos, neste exercício, 12 euros por quilograma. Vejamos agora um outro exemplo. Ora, então, vamos ver aqui que eu tenho aqui uma tabela que me quer para relacionar. Então, vamos pôr aqui o número de sabores, com o custo total também. Custo total. Para ser mais fácil, nós conseguimos entender aqui em euros. Okay? Eu sei que se pedir um sabor, então vou pagar 3 euros. Se pedir 2 sabores, vou pagar 6 euros. E se pedir 3 sabores, vou pagar 7 euros. Então, será que esta relação, estas duas grandezas também estão em situação de proporcionalidade direta? Vamos ver. Então, mais uma vez, eu para conseguir garantir que estão, então eu tenho que calcular a razão entre cada um dos pares correspondentes. Então vamos fazer. Então 3 sobre 1 é igual a 3. 6 sobre 2 é igual a 3. Então, até agora, está a bater certo. A razão é a mesma. Mas agora, se eu for fazer o 7 sobre 3, então isto aqui não vai dar 3 também. Vai dar aqui, daqui a fazer conta, 7 por 3, vai dar até um número que não termina. Portanto, um número infinito. Vai dar 2,3, 3 e por aí fora. Ora, sendo o número diferente, eu se mal consiga determinar que existe uma razão que é diferente das outras, então posso logo garantir que não existe proporcionalidade direta. Ok? Então, não existe relação de proporcionalidade direta. Ora, se não existe, ou tomem atenção, se não existe relação, não existe constante. Não existe, pronto, nem sequer posso falar. Mas se não existir a proporcionalidade direta, então não existe constante de proporcionalidade. Está bem? Portanto, basta que me apareça um par de números em que a razão é diferente, então não preciso fazer mais cálculos. Ou seja, vamos supor que aqui estaria, por exemplo, agora 4 e seria 8. Então aqui faria aqui 4, 8 sobre 4, também daria 2. Mas eu já escusava de fazer estes cálculos daqui para a frente. Porquê? Porque este aqui já estava diferente dos anteriores. Portanto, mal eu tenha um par, uma razão que seja diferente dos anteriores, eu posso logo terminar de fazer os cálculos. Ora, vamos ver aqui uma outra situação que é de uma situação de proporcionalidade direta, que é a situação de escalas. Ok? Então, as escalas, o que é que isto trabalha? Trabalha com a distância no mapa, que será em centímetros, e com a distância na realidade, que normalmente nós usamos em quilómetros. Okay? Então, uma nota prévia. Normalmente nós nas escalas, nos mapas, indica a escala que poderá estar 1 para 200 mil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 200 mil centímetros na realidade, ou na real, ok? E por uma questão de nós utilizarmos menos casas,
o zero, vamos converter então os centímetros em quilómetros. Okay? Então eu sei que isto vai ficar 200 centímetros, isto é igual a 2 quilómetros. Okay? Então, voltando aqui para a nossa tabela, eu sei que 1 centímetro no mapa, então, corresponde a 2 quilómetros. Então, obviamente, se eu tiver aqui 4 centímetros no mapa, hei de ter 8. E se tiver aqui 10 centímetros no mapa, hei de ter 20, não é? Eu posso verificar isto como? Vamos supor que tinha esta já de tabela e queriam que eu verificasse se ela era de proporcionalidade direta. Ora, o que é que eu teria que fazer? Então, teria que verificar que a sua razão era constante, ou seja, 2 sobre 1 é 2, 8 sobre 4 é 2 e 20 sobre 10 é igualmente 2. Então, a razão é constante, então existe proporcionalidade direta, sendo 2 a constante de proporcionalidade. Ora, o que é que ela significa? Significa que uma unidade no mapa, corresponde a 2 km na realidade. Portanto, novamente, recordar que constante de proporcionalidade, dando o significado dela é o valor unitário, o valor por unidade. Ora, mas há aqui uma outra forma que eu poderia utilizar para fazermos aqui este preenchimento da tabela. Então vejam, eu desta coluna para esta, eu tive que multiplicar por que valor? Tive que multiplicar por 4. Então, para se manter então a mesma proporção, tenho que multiplicar por 4 também. Obviamente, então, daqui para aqui, eu tive que multiplicar por 10. Então, daqui para aqui, tenho que multiplicar também por 10. Agora, vejam, se fosse uma situação, em vez de ser de aumento, ser de diminuição. Daqui para aqui, o que é que eu tive que fazer? Tive que dividir por 4, ou então tive que dividir por 4. Então, daqui para aqui, vou também dividir por 4. Por aqui, dividir por 4. Ou, como eu sei que as divisões se transformam em multiplicações passando ao inverso, é o mesmo que eu multiplicar por 1/4. Então, aqui também é o mesmo que eu ter multiplicado por 1/4. Não é? Eu posso estabelecer, caso eu consiga verificar estas relações facilmente, portanto, eu posso usar desta forma, multiplicando o mesmo valor por cima com o mesmo valor por baixo, e vejam que esta relação se mantém. Está bem? Portanto, é uma outra forma de podermos resolver os nossos exercícios. Ora, vamos supor que eu vos pedia para calcular então estes valores. Então aqui eu queria que tivesse para 5 centímetros no mapa quanto é que seria na realidade, e vamos supor que eu tinha na realidade. E vamos pôr aqui um 6. Então, quantos centímetros é que teria que ter? Então aqui vou pôr mapa, só para mapa, e aqui real. Então vejam, de 1 para 5, de 1, aqui para se ver, de 1 para 5 tive que multiplicar por 5, então daqui para aqui tenho que multiplicar por 5 também. Então ficará 10. Agora daqui, vejam, agora tenho, qual é que é o que eu vou usar? Vou usar aqui a parte de baixo, porque 2 para 6 tive que multiplicar por quanto? Por 3. Então de 1 para aqui vou ter que multiplicar também por 3. E assim está. Também posso usar e conseguindo calcular para os outros valores preenchendo a minha tabela. Então, vamos agora falar sobre a razão e a proporção. Então, vamos supor que estamos a trabalhar num laboratório químico e
nós queremos fazer aqui este produto, ok? Eu sei que por cada 3 unidades de um composto A, eu vou ter que utilizar 5 unidades de um composto B. Okay? Então quer dizer que eu quero sempre fazer este produto. Também o produto é sempre este aqui, que a receita é sempre esta. 3 unidades para 5, 3 unidades de A para 5 unidades de um composto B, um composto diferente. Então quer dizer que se eu tiver aqui um composto, um outro produto com uma capacidade maior de 6, então quanto é que eu terei que ter aqui para manter a mesma proporção, ou seja, para produzir o mesmo produto? Então vou ter que ter 10, como é óbvio, não é? Uma cor diferente. 10. Ora, então vejam, se eu igualar aqui estas duas relações, eu vou dizer o seguinte: como estou a trabalhar com proporções, vou dizer que 3 está para 5, assim como 6 está para 10. Então agora, vejam o seguinte: estas duas frações, agora considero de frações 3 sobre 5 e 6 sobre 10, o que é que elas são entre si? São frações equivalentes, não é? Então, quando eu estou a trabalhar com proporções, eu falo que elas têm a mesma, neste caso aqui, têm a mesma razão. Ou seja, se eu dividir o 3 pelo 5, vai ser o mesmo valor do que o 6 pelo 10. E vejam esta propriedade interessante. Se eu agora multiplicar o 3 pelo 10, tenho 30, como é óbvio. E se agora multiplicar o 6 pelo 5, eu tenho 30 também. Ora, isto não pode ser coincidência, não é? Isto aqui terá que ser uma propriedade. E vejam que a estes valores aqui que estão nesta diagonal, eu chamo de extremos, e a estes aqui que estão na outra diagonal, eu vou chamar de meios. Ora, o que é que eu vi então? Eu vi que o produto, ou seja, a multiplicação dos meios, que é 30, é igual à multiplicação dos extremos. Então, isto é uma propriedade. Então, numa proporção, eu sei que numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Okay? Então, isto é verificado para esta igualdade, é verificada em quaisquer que sejam os pares, que sejam proporções. Está bem? E nunca esquecer é o nome destes termos. Cada um destes números designam-se por termos, e os que estão nesta diagonal desta forma são os extremos, e os que estão nesta forma são os meios. Também. Isto é fundamental, nós sabermos esta relação, para não nos enganarmos aqui no preenchimento de tabelas ou para achar determinados valores. E isso vamos ver já a seguir. Imaginemos então agora que vamos fazer uma visita de estudo a um local qualquer e que eu sei que por cada 15 alunos eu terei que ter 4 professores, não é? Então vamos imaginar que eu tenho o quê? Eu vou ter
45 alunos, então quantos professores é que eu terei que levar nessa visita de estudo? Então, isto é o valor que eu quero conhecer. Como é que eu vou fazer? Então, vou usar a propriedade fundamental das proporções, foi aquilo que nós vimos anteriormente, sabendo a partir do quê? Eu sei que este produto é igual a este produto. Correto? Então, uma forma muito simples que eu tenho de memorizar e saber utilizar aqui esta propriedade é o seguinte. Eu vou multiplicar os pares que estão completos, ou seja, vou ter que multiplicar o 4, neste caso é igual, não é? Mas o 45 pelo 4 e vou ter que dividir pelo valor que está sozinho. Está bem? Que isto aqui eu não conheço. Então, multiplico aquele que está completo, são os dois números, multiplico, faço o produto, aqui com aqui, e divido com o valor que está sozinho. Okay? Então vou ter que dividir aqui por 15. O que é que isto vai ser? Isto vai ser o meu valor de x. Está bem? Vai ser o meu valor que eu quero conhecer. Então, 45 vezes 4 é 180, a dividir por 15. Então quer dizer que 180 a dividir por 15 vai ser o quê? A fazer as contas, portanto, vai ser 12. Então quer dizer que se eu levar 45 alunos, terei que levar 12 professores. Também? Agora vamos supor que qual é que é a relação que eu tenho. Agora quero saber o quê? Eu quero saber quantos é que eu terei que levar. Quantos alunos é que eu terei que levar quando eu levei 16 professores. Ok? Quero saber então agora aqui. Qual é que é a relação que eu uso? Uso esta proporção que é aquela que eu conheço. Né? Portanto, a proporção inicial de 15 alunos para 15 alunos eu tenho que levar 4 professores. Então, quantos alunos é que eu terei levado para quando levei 16 professores? Então, é a mesma coisa. Eu sei que este produto é igual e sei que este produto é igual. É um produto cruzado. Como é que eu faço? Como é que eu disse anteriormente? Eu sei que o meu valor a descobrir é o quê? Eu multiplico os pares que estão completos, este 15 com este 16, não, e vou dividir pelo que está sozinho, que é pelo 4. Então vamos fazer 15 vezes 16 a dividir por 4. Então, vamos aqui fazer as contas com a nossa máquina de calcular. Então, 15 vezes 16 a dividir por 4, então vai dar 60. Então quer dizer que quando eu levo 60 alunos, então é porque eu levei 16 professores. Está bem? Portanto, o que aqui eu quero frisar é esta relação aqui da utilização da propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ora, como é que eu faço? Multiplico os que estão completos e divido pelo que está sozinho. Bom trabalho.